Renan Lodge esteve perto de virar reforço do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa notícia com exclusividade. Fala também se Christian Oliveira, atacante uruguaio que joga nos Estados Unidos, interessa mesmo ao São Paulo. Ele chegou a afirmar que tem proposta boa do tricolor. Falo também sobre o Palmeiras, com a possibilidade de um substituto da casa para o Vitor Reis. Para completar, John Arias na mira do Zenit. Falo sobre saída no Flamengo. Tem jogador sendo oferecido para vários clubes. Proposta não muito agradável para o Botafogo. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para começar o vídeo falando sobre a Portuguesa, que anunciou a contratação de seu 16º reforço, Jajá Silva, atacante de 26 anos de idade que jogava no Sagan Tosu do Japão. O último clube do Brasil em 2020 foi o Sampaio Corrêa. Por falar na Lusa, ainda restam 1.095 ingressos da parte da Portuguesa para o jogo contra o Palmeiras, partida marcada para essa noite no Allianz Parque, ingressos à disposição nas bilheterias do Allianz Parque. Léo Link se despediu nessa terça-feira do Atlético Paranaense. Ele será novo reforço do Botafogo, chega para ser reserva do John. E a saída do Léo Link abre espaço para a contratação em definitivo do goleiro Santos, que já foi do Atlético Paranaense e hoje pertence ao Fortaleza, tratativas em estágio avançado. Para completar o giro de notícias, contar que Davi Luiz promete decidir nessa quarta-feira onde é que ele vai jogar. Fortaleza e Olympiacos estão na parada. O Ceará vai anunciar a qualquer momento a chegada de Baralhas, volante que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense. Já o Red Bull Bragantino acertou a compra de Agustin Santana, lateral uruguaio que pertencia ao River Plate, operação de 11 milhões de reais. Ele assina contrato até dezembro de 2027. A saideira do giro de notícias, conversei com o presidente Marcelo Teixeira sobre a possibilidade de contratação de André Horta, volante que pertence ao Braga e foi sugerido por Pedro Caixinha. Segundo o presidente, não há negociações avançadas por esse jogador. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que pretende contratar um ponta que joga numa seleção na América do Sul. Essa informação foi divulgada pelo pessoal do Atenção Vascaínos e ganhou bastante destaque entre torcedores cruzmaltinos. Dá para contar que o Brian Rodrigues, velho sonho do Vasco, tenta forçar sua saída do América do México. Será que é esse o jogador pretendido? Atleta que é da seleção uruguaia, tem sido convocado com bastante frequência e no América funciona como uma espécie de 12º jogador, não é um titular absoluto, também era alvo do Corinthians. Outros pontas foram prioridade no Vasco, mas não houve avanços, especialmente por conta das cifras pedidas nas negociações. Só para completar, contar também que o Vasco sondou a situação de Maxi Gomes. Esse é um centroavante uruguaio de 29 anos de idade que está livre no mercado depois de sair do Cádiz, passagem muito ruim pelo futebol espanhol, mesmo na condição de centroavante, mais de 30 jogos e nenhum gol marcado. Não sei se é o tipo do jogador que vai agregar, ainda que seja para a reserva do Verratti. Bora falar agora sobre a debandada no Botafogo. Júnior Santos tem negociações com o Galo, daqui a pouco a gente traz atualizações. Antes contar que o Gregory também pode sair. Volante de 31 anos de idade, titular absoluto, formou belo meio-campo com o Marlon Gomes. O Al Rayyan oferece ao Gregory uma proposta salarial até 5 vezes maior. É a chance de quintuplicar seus vencimentos. Até por isso o Gregory e seu empresário Paulo Pitombeira fazem pressão para que o Botafogo aceite a oferta. A questão é que o Al Rayyan topa bancar para o Botafogo apenas 2,5 milhões de dólares, valor bastante baixo para um volante de 31 anos de idade que foi extremamente importante e seguro. Textor não pretende fazer o negócio e vai sugerir nas próximas horas um aumento salarial para o Gregory. Resta saber quanto vai ser a diferença entre o que o Botafogo topa bancar e quanto o Al Rayyan se dispõe a pagar. Só para complementar, já são 12 saídas definidas do Botafogo, clube que ainda tem tido muita dificuldade na contratação de reforços. Léo Link do Atlético Paranaense e Jair do Santos são as únicas chegadas confirmadas.
Hora de falar sobre o Flamengo que está buscando interessados pelo atacante Carlinhos, jogador que disputou a primeira rodada do Campeonato Carioca e será assim até a volta dos titulares, mas que não fica para o restante do ano, não faz parte dos planos do técnico Felipe Luiz. Carlinhos, que havia sido contratado do Nova Iguaçu e até aqui não prosperou. O Vitória da Bahia, um time mexicano, um time chinês, além de Estoril e Rio Ave, foram clubes que conversaram com o Flamengo e com o staff do jogador. O Flamengo nem vai criar muitas dificuldades, a ideia é buscar espaço para o Carlinhos fora do rubro-negro. Só para completar o noticiário do Fla, Rubro-Negro rejeitou nas últimas horas uma proposta do Zenit de 7 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Wesley, lateral direito, que pode sair, mas somente por cifras a partir de 20 milhões de euros, esses 7 milhões de euros muito abaixo daquilo que o Flamengo pede, ainda que a gente considere que é apenas por metade dos direitos econômicos. A saideira do Fla, o Conselho Deliberativo Rubro-Negro aprovou o contrato com a Shopee, que estampará sua marca na manga do uniforme, 12 milhões de reais por ano, além de 5% do valor conseguido no canal de vendas da Shopee. Preciso atualizar vocês agora sobre as tratativas entre Galo e Júnior Santos, informação que você soube primeiro por mim nessa terça-feira. O Júnior Santos já tem tudo fechado com o Galo, 4 anos de contrato, um belo aumento salarial. Ele salta de 700 mil por mês no Botafogo para algo próximo de 1 milhão de reais mensais. O Atlético se dispôs a pagar 7 milhões de dólares, Botafogo pede 8, a tendência é que o acordo seja fechado na metade do caminho. 4 parcelas, 2 parcelas a serem pagas pelo Galo nesse ano, outras 2 parcelas que devem ser pagas no ano de 2026. Só para complementar, assim que o Atlético procurou o Botafogo para discutir a possibilidade da compra do Júnior Santos, houve por parte do Botafogo um pedido pelo Alisson, atacante da base do Galo. O Atlético descartou envolver o Alisson nessa negociação, mas o Botafogo negocia a compra do Alisson em paralelo. São 2 negociações distintas. Pode acontecer de o Júnior Santos ser comprado pelo Atlético e de o Alisson ser comprado pelo Botafogo. Alisson certamente mais caro por ser muito mais jovem, Júnior Santos com 30 anos de idade. Só para complementar, contar que o Júnior Santos não compareceu à reapresentação do elenco do Botafogo, foi autorizado pela diretoria botafoguense. A saideira em relação ao Galo, Igor Rabelo não aceitou até agora a proposta do Atlético Paranaense para ser envolvido na transferência do Coelho. A ideia do Igor Rabelo não é jogar a Série B pelo Furacão. Preciso contar agora que John Arias recebeu oferta do Zenit, cerca de 10 milhões de euros, números parecidos à da oferta do Galatasaray alguns meses atrás. O Fluminense não se animou com a ideia, considerou o valor baixo, e o Arias também não está disposto a jogar na Rússia. Ele quer ir para a Europa para disputar uma grande liga e ter a chance de participar da Champions League. Você sabe, por conta da guerra com a Ucrânia, os times russos estão impedidos de participar da Champions League. Só para complementar, o Fluminense insiste na renovação do contrato do Arias. O vínculo se encerra apenas em junho de 2026, mas o Fluminense pretende valorizar o atleta, que ganha na casa dos 480 mil reais mensais. A proposta do Flu é de transformar o Arias em jogador mais bem pago do elenco, com vencimentos pouco acima de 1 milhão de reais por mês. Palmeiras e Cruzeiro fizeram propostas oficiais ao Fluminense, mas Mário Bittencourt deixou bem claro que não negocia o meio atacante colombiano com clubes brasileiros. Só para arrematar em relação ao Flu, mais 2 notícias. O Tricolor vai pagar 6 milhões de euros ou 37 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do Canóbio, e Terans está a caminho do Peñarol, clube para o qual ele já defendeu. Hora de falar sobre a possibilidade de o substituto do Vitor Reis no Palmeiras ser um jogador da casa, embora que esteja atuando no exterior. Eu me refiro a Felipe Jack, nascido no mesmo ano do Vitor Reis. Eles inclusive formaram por 7 temporadas a dupla de zaga das categorias de base do Palmeiras, com vários títulos conquistados. 1,91 m, está emprestado ao Como, da primeira divisão do futebol italiano. O Como tem até o fim desse mês para exercer a opção de compra avaliada em 1.800.000 euros por 65% dos direitos econômicos. Até agora nenhuma manifestação do time italiano sobre a compra ou não do atleta.
E se o jogador quiser voltar ao Brasil, ele pode rescindir esse contrato com o Como, sem qualquer obrigação ou pagamento, e se tornaria de graça o reforço palmeirense. Experiência de uma temporada na Itália, chegou a atuar por 15 minutos no campeonato italiano no finalzinho da partida contra a Fiorentina. Só para complementar, se o Palmeiras optar por abrir mão do retorno do Felipe Jack pensando em um zagueiro, vai precisar gastar certamente bastante dinheiro. Uma das alternativas seria o Valentim Gomes, que quase foi parar no Cruzeiro numa operação de 10 milhões e 900 mil dólares. Antes de mudar de assunto, preciso contar que Andreas Pereira causou estresse lá no Fulham, tudo por causa da insistência do Palmeiras em contratá-lo. O Andreas falhou feio no jogo do Fulham contra o West Ham, e o Marco Silva, treinador do clube inglês, reclamou que toda essa especulação envolvendo o Palmeiras tem mexido com a cabeça do Andreas Pereira. A ideia do Fulham é colocar um ponto final nessa negociação e não vender o atleta brasileiro para o Palmeiras. Preciso te contar agora o que há de verdade na possibilidade de Christian Oliveira, atacante uruguaio de 22 anos de idade, que pertence ao Los Angeles FC, virar reforço do São Paulo. E essa especulação começa a partir do próprio jogador, que em uma entrevista a um canal chamado, a um programa chamado 100% Deporte, lá do Uruguai, afirmou, abre aspas, tem uma boa proposta do Brasil para continuar minha carreira. Estamos avaliando com o meu representante. É uma proposta do São Paulo. Se avançar, vou falar com o Bielsa para saber se prejudica ou não minha possibilidade de seguir na seleção. Fecha aspas. O jogador deixou bem claro que ele é alvo de uma proposta do São Paulo. Foi consultar duas fontes importantes do tricolor. Uma, o presidente Júlio Casares, a outra, uma pessoa ligada ao departamento de futebol, e ambas asseguram que Oliveira nunca esteve na pauta e não há nenhuma negociação com o tricolor. Não acho que o jogador inventaria, mas talvez algum intermediário tenha levado essa oferta sem o consentimento do São Paulo, ou então as fontes tricolores preferiram mentir a respeito do assunto, que eu não coloco muita fé. Jogador que na temporada passada, lá no futebol americano, disputou 35 jogos com 14 gols e 5 assistências, havia sido contratado do Almeria. Essa fonte do departamento de futebol com quem conversei assegurou que o São Paulo não tem nenhuma negociação em andamento com atacantes. Recentemente chegou-se a especular a possibilidade de o Wanderson do Internacional virar reforço do São Paulo. São Paulo assegura que nem sequer cogitou ou sondou o atleta colorado. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Torcedor fanático do Corinthians, Renan Lodge passou as últimas semanas negociando com o Timão. A ideia é que ele virasse reforço alvinegro caso o Neymar fosse reinscrito no Campeonato Saudita, o que faria com que ele perdesse a vaga e, por consequência, precisasse buscar um clube. O Lodge estava muito afim de jogar no Corinthians e havia dado aval para os seus empresários para que o negócio acontecesse. O Corinthians também já tinha conversas com o Al Hilal para um empréstimo de uma temporada, com a maior parte do salário sendo pagos pelo Timão. Mas o Al Hilal decidiu não inscrever o Neymar. Dessa maneira, Renan Lodge segue relacionado para as partidas do Campeonato Saudita. Por lá ele é titular absoluto e muito querido pelo técnico Jorge Jesus. Temporada atual de 23 jogos, 3 gols e 7 assistências, apontado como um dos principais laterais do Campeonato Saudita. Contrato até junho de 2026, havia sido comprado 2 anos atrás por 20 milhões de euros. Só para contar um bastidor interessante, recentemente o Malcom, cria do Corinthians, entregou de presente ao Renan Lodge uma camisa do próprio Corinthians. E houve até uma troca de mensagens. O Malcom escreveu o seguinte: presenteei meu irmão Renan Lodge com o manto. Bem-vindo ao bando de loucos. E Renan Lodge não fez questão nenhuma de esconder seu carinho pelo Corinthians, respondendo, abre aspas, muito obrigado pelo manto, irmão. Lodge é corintiano fanático e mais cedo ou mais tarde vai realizar esse sonho de atuar pelo Corinthians, mas não será na temporada de 2025, a ideia está completamente descartada. Renan Lodge caberia no Corinthians, seria um bom lateral esquerdo? Já uso o espaço para comentário para deixar sua opinião, só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!